Olá, quarto ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. Hoje, 31 de março de 2021, estamos chegando ao final de mais um mês que foi muito produtivo. Fizemos muitas atividades, discutimos novos conteúdos, revisamos outros. Estou muito feliz com a participação de vocês. Espero que no próximo mês a gente continue assim firmes e fortes. Na aula de hoje, nós iremos trabalhar as figuras tridimensionais. O que seria figuras tridimensionais? Se a gente lembrar que na aula passada nós trabalhamos as figuras bidimensionais, que têm duas dimensões, tridimensionais, poderia ser o quê? Segura um pouco aí, que agora a gente vai para o nosso card socioemocional. Depois nós iremos fazer a reflexão do dia. E aí sim, o professor irá tirar todas as dúvidas sobre o conteúdo de hoje. Muita atenção! É bem mais difícil julgar a si mesmo do que julgar os outros. Esse é o card socioemocional de hoje, 31 de março. E qual seria a mensagem que a gente pode fazer a reflexão deste card? Criticar e julgar quando estamos de fora de uma situação é muito mais fácil do que olhar para dentro de nós. Vocês concordam? Muitas vezes nós criticamos os outros por aquilo que nós próprios também fazemos, mas não conseguimos enxergar. Por isso, não aponte o dedo aos outros e tire uns minutinhos para refletir no seu próprio comportamento, tentando melhorar sempre. Combinado, turma? Vamos à aula de hoje. Dando continuidade à nossa aula, agora nós iremos compreender o que seriam as figuras tridimensionais. Como eu já mencionei anteriormente, na aula passada nós trabalhamos as figuras planas, figuras estas que nós classificamos como bidimensionais. Bidimensionais, bi-2, dimensão, ou seja, figuras com duas dimensões, comprimento e altura. Compreendido? Hoje, nós iremos para as figuras tridimensionais que são compostas de três dimensões. Que dimensões são essas? Comprimento, altura e largura. Teremos uma dimensão a mais. E essas figuras tridimensionais, que eu vou já mostrar para vocês, elas são divididas em dois tipos. Que tipos são esses? São os poliedros. Lembram das plaquinhas que eu apresentei para vocês na aula passada? Vou continuar com elas na aula de hoje. Então, nós temos os poliedros, eu acho que vocês já ouviram falar sobre eles, e nós temos também os corpos redondos. Que sólidos nós teremos nesse grupo? E nesse grupo, vocês saberiam me dizer? E nós iremos começar a apresentar alguns exemplos de corpos redondos. Como vocês podem ver nessa tarjeta, os corpos redondos são sólidos geométricos tridimensionais que têm na sua composição totalmente, ou pelo menos uma parte, com a superfície arredondada. Como é isso, professor? Como você pode explicar melhor isso? Vou trazer alguns exemplos para vocês. Vamos lá, a gente vai começar aqui pela esfera. Estão observando aqui? Então, a esfera é um exemplo de sólido geométrico tridimensional que está dentro do grupo dos corpos redondos. E aí eu vou trazer um exemplo de um objeto que eu tenho aqui em casa, que lembra bem, olha, tem o formato de uma esfera. Ou seja, vocês podem observar que esse sólido, ele tem três dimensões. Tem altura, tem comprimento e tem largura. Três dimensões, por isso é tridimensional, ok? Então, nós temos aqui a esfera e vocês podem ver que ela tem toda a sua superfície arredondada. Por isso, nós denominamos de corpos redondos. Outra característica dos corpos redondos é que eles rolam, eles giram. Então, fica fácil de vocês compreenderem. Então, aqui eu tenho uma representação da esfera. Outro corpo redondo bastante conhecido é o cone. Todos vocês já conhecem o cone. Aqui eu tenho uma representação do cone, fácil de observar também.
nós temos aqui na base um círculo, que é uma figura plana, tá? Na base do cone nós temos o círculo e aqui nós temos a parte arredondada. Um objeto bem comum do nosso cotidiano, que eu tenho aqui em casa, é um funil. Podem observar, ó, o funil, ele tem essa parte, essa superfície arredondada, e aqui a base vocês veem que se a gente fosse, né, se a gente pudesse fechar aqui, nós teríamos um círculo, a composição. Esse contorno é a circunferência. Então, nós temos aqui um exemplo de cone. Então, nós temos o objeto, nós temos aqui a representação do corpo redondo e aqui é a tarjetinha para representar e identificar esse sólido geométrico tridimensional. E para a gente fechar, nós temos aqui o cilindro, outro sólido geométrico tridimensional, o cilindro. E assim como o cone, ele também tem aqui a base a formato de um círculo. Só que esse tem aqui tanto na parte inferior como na parte superior. E aí eu trago também um objeto para que a gente possa representar. Eu tenho aqui uma vela que tem o formato de um cilindro. Percebam que essa superfície é arredondada, gira, rola, portanto é um corpo redondo. Vejam que aqui a base é o formato de um círculo, é uma figura plana, aqui como também na parte superior. Entendido? Então, esses, que mais uma vez, a representação do cilindro, e aqui a nossa tarjetinha para identificarmos esse sólido geométrico. Agora, nós iremos conhecer um pouco mais sobre os poliedros. O que seriam poliedros? Percebam, poli, essa palavrinha, a composição de poliedros, temos aqui poli, que significa vários, e temos edros, que significam faces, ou seja, poli, várias, muitas faces. Nós vamos iniciar identificando alguns sólidos geométricos que nós classificamos como poliedros. São tridimensionais, todos são compostos de 3 dimensões e são poliedros porque possuem diversas faces. E aí eu vou especificar melhor para vocês. Essas faces, elas são compostas de figuras planas bidimensionais. Viram como foi importante a gente conhecer as figuras planas na aula anterior? Porque elas compõem as figuras tridimensionais que a gente está apresentando aqui para vocês. No caso, os poliedros. Então, a gente vai começar aqui pelo cubo. Cubo que é bastante conhecido de vocês. E aqui eu trago uma representação de um cubo. Vejam que a gente tem aqui a altura, temos o comprimento e temos a largura. Por isso, tridimensional. Uma característica fácil de nós identificarmos o cubo é porque as suas faces são quadrangulares. Olha só, aqui nós temos um quadrado. Aqui, como é uma representação, e eu vou trazer aqui um objeto para vocês, ó, eu consegui aqui em casa essa caixa. E nessa caixa ela tem o formato de um cubo, porque vocês podem perceber que as suas faces, ó, face é essa parte plana, certo? Então, essa face ela tem a forma de um quadrado. Aqui também é um quadrado, aqui também. Observem que todas as faces são quadradas, portanto, classificado como um cubo. E aqui ainda fica mais fácil de entender por que é tridimensional. 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Compreendido? Então, nós temos aqui um exemplo de um cubo. Aqui a sua representação, que vocês costumam encontrar nas atividades. E aqui a nossa tarjetinha identificando o sólido que nós estamos estudando. Outro exemplo muito comum é o paralelepípedo. Sabem o que se trata? Com certeza, né? O paralelepípedo, e aqui eu também trago uma representação para todos vocês. Vejam só, paralelepípedo, diferente do cubo, nós temos aqui já faces retangulares. As faces são retangulares. Eu trouxe até uma caixinha também aqui, ó, que lembra um paralelepípedo. Vejam que a sua face é retangular. 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Observem, composta de faces planas, nada de superfície arredondada. Por isso que eu chamo de poliedro.
Outro exemplo de sólido geométrico classificado como poliedros são as pirâmides. Vocês lembram das pirâmides, as famosas pirâmides do Egito? Então, nós temos aqui uma representação de uma pirâmide, como vocês podem observar, e uma característica que vocês devem levar em consideração sempre para classificar esse sólido aqui como um poliedro e como uma pirâmide, é as suas faces laterais, que são compostas de triângulos, percebem? As suas faces laterais, ou seja, do lado, são todas triangulares. Outra figura bidimensional que nós estudamos na aula passada. E aí eu trouxe aqui um exemplo. Aqui foi um mimozinho que eu ganhei em um batizado. E aí vocês podem observar que ele tem o formato de uma pirâmide, porque a sua lateral, olha, é composta de um triângulo. Todas as suas faces laterais, ou seja, do lado, tem a forma de um triângulo, ok? Então aqui, e a sua base, ela pode mudar. Aqui a base é quadrada, eu tenho uma pirâmide de base quadrada. Observem que nessa pirâmide que eu trouxe, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, nós temos aqui na base dessa pirâmide um pentágono. Por isso eu chamo ela de pirâmide de base pentagonal. Então, as pirâmides, vamos lá para a gente fixar. As pirâmides, elas têm as suas laterais na forma de triângulo, tá certo? Essa é uma característica indiscutível, não muda. E a sua base é que vai mudar. A base pode ser quadrangular, pode ser pentagonal, hexagonal. Isso vai variar de acordo com a forma da pirâmide que a gente vai estar apresentando. E para a gente finalizar com os poliedros, nós temos os prismas. Lembram? Acredito que esse já seja um pouquinho mais desconhecido de vocês. Mas a partir de hoje, não. A partir de hoje, vocês vão conhecer os prismas. E aqui eu tenho um exemplo de um prisma. Olha só que interessante. Qual é a característica do prisma? Diferente da pirâmide, que tinha a lateral na forma de triângulo, aqui no prisma nós temos as laterais na forma de retângulos. Veja que aqui eu tenho um retângulo na lateral e aqui eu tenho outro aqui na representação. Mas eu trouxe um outro objeto. Tem uma caixinha aqui de óculos. E aí vocês podem observar. Ó, nós temos aqui a base. E a sua lateral, observe, é um retângulo. Observe, é outro retângulo. E aqui, outro retângulo. No caso aqui, eu tenho um prisma de base o quê? Ó, de base triangular. Então, ele é representado dessa maneira, tá certo? Porque, ó, aqui a gente tem a lateral, o lado e lateral retangular. Por isso que eu chamo ele de prisma, porque as laterais são retangulares. Nesse caso, eu tenho um prisma de base triangular, porque a sua base, observe, tem a forma de um triângulo. Já nesse outro exemplo, eu tenho um prisma de base pentagonal também, como vocês podem ver. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, se temos um pentágono na sua base, aqui eu tenho um prisma de base pentagonal. Reforçando mais uma vez, aqui é um exemplo de poliedro, porque possui faces planas. Olha só, não tem nada arredondado aqui. Arredondado são os corpos redondos. Compreendido? Então, vamos lá. Entre os corpos redondos que a gente estudou, nós vimos a esfera, o cilindro e o cone. E entre os poliedros que foram apresentados, nós vimos o cubo, o paralelepípedo, o prisma e a pirâmide. Compreendido? Espero que sim. Eu vou deixar aqui nos comentários, na descrição do vídeo, links de alguns outros materiais, alguns outros vídeos do YouTube, onde vocês podem clicar e conhecer mais sobre as figuras tridimensionais. Na nossa atividade do dia, eu vou estar encaminhando também um card com o nome de todas essas formas geométricas e a atividade, como vocês já sabem, copiar e responder no caderno. E aí, quando vocês me enviarem, eu encaminho a correção do dia. Logo em seguida, vocês deverão fazer a segunda atividade. A primeira atividade no caderno e a segunda atividade vocês deverão fazer como eu acabei de fazer. Vocês irão identificar, vai dar uma volta aí na casa de vocês
e vai procurar objetos que vocês tenham em casa que lembram poliedros e corpos redondos. E aí, gostaram da atividade? Tenho certeza que sim. Então, vocês vão procurar, vão identificar esses objetos, vão colocar sobre a mesa, no chão, e vocês vão fazer um pequeno vídeo para mim identificando cada objeto. Então, você vai colocar todos em fila e vai identificar, professor, esse objeto tem a forma de uma esfera, esse objeto tem a forma de um cilindro, esse objeto tem a forma de um cubo. Professor, eu não tenho, por exemplo, uma pirâmide em casa. Não tem problema. Você vai fazer apenas com o que você encontrar. Mas procure. Combinado? Então é isso. Estamos finalizando nossa videoaula. Eu espero que vocês tenham compreendido. Não deixe de ver os vídeos aqui da descrição. Façam a atividade do caderno e façam o vídeo com os sólidos que vocês encontrarem em casa, de acordo com o que foi estudado na aula de hoje. Bons estudos, bom feriado e até a nossa próxima aula.